O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ao se manifestar na ação de descumprimento de preceito fundamental que visa anular o chamado inquérito de Toffoli, conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, admitiu que o direito à liberdade de expressão é sagrado. Aras defendeu que o Supremo estabeleça balizas para que o inquérito não se eternize, mantenha-se no limite de um objeto delimitado e para que o Ministério Público seja consultado antes de se determinar medidas que atentem contra os direitos fundamentais dos cidadãos. O procurador-geral afirmou ainda que o fenômeno das fake news não se limita às redes sociais, mas é estimulado também pela velha imprensa. Aras apontou: minha geração aprendeu a ler o jornal acreditando que aquilo era verdade. Temos que ter hoje mais cuidados na leitura das notícias para fazermos um filtro fino para encontrar um mínimo de plausibilidade em relação a essa campanha de fake news. Assista. Sabemos que esse fenômeno, que já disse maligno da fake news, não se resume a blogueiros ou às redes sociais. Ele é estimulado por todos os segmentos da comunicação moderna, sem peias, sem aquele respeito que a nossa geração, eu digo a minha geração, aprendeu a ler o jornal acreditando que aquilo era verdade. Temos que ter hoje mais cuidados na leitura das notícias para fazermos um filtro fino para encontrar um mínimo de plausibilidade em relação a esta campanha de fake news que não guarda limites de nenhuma natureza. E o pior, que vai estimulando comoções sociais, que vai sustentando pensamentos extremistas, que vai levando a sociedade já desesperada em meio a uma calamidade pública, a sentimentos de revolta, incitação e submetido a reações muito delicadas para a nossa democracia. É assim, senhor ministro-presidente, senhores ministros, que o Ministério Público vem trazer a sua preocupação, primeiro, de preservar a liberdade de expressão. Segundo, de coartar institucionalmente todo e qualquer abuso a exercício de direito, fundamental ou não, porque o abuso do direito não é direito, é abuso, e o direito não pune esses abusos. É também a nossa preocupação trazer a defesa do sistema acusatório como absolutamente necessário para que o acusador também não seja o julgador, nem o julgador seja o acusador, e que haja a preservação da autoridade da norma constitucional que garante ao Ministério Público esse lugar específico na condução da persecução crimes. Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor ministro relator Edson Fachin, excelentíssimo senhor ministro da AGU, doutor José Levi, excelentíssimo senhor doutor Aristide Junqueira Alvarenga, aposentado Procurador-Geral da República, hoje na Advocacia em Defesa da FUNAMP, excelentíssimo senhor Felipe Martins Pinto, advogado do Colégio Brasileiro do IAB, excelentíssimo senhor Luiz Gustavo Cunha, advogado do PTB, senhoras servidoras, senhores servidores. Este é um momento importante para discutirmos questões que podem se resumir, no primeiro momento, a preservarmos a liberdade de expressão. Liberdade de expressão que, como sabemos, está naquela cláusula da doutrina norte-americana em que podemos mencionar the Perfect Position Doctrine, que essa Suprema Corte brasileira já acolheu, fixando o entendimento de que a liberdade de expressão é princípio que pode ser considerado numa escala de valores extremamente importante para dirimir
aparentes conflitos entre normas constitucionais e de toda e qualquer natureza. É importante também lembrarmos, neste momento, que o exercício de um direito sagrado como da liberdade de expressão não pode ser uma oportunidade para abusarmos, para que se admita que no seu exercício haja abuso da liberdade de expressão ou de qualquer direito, fundamental ou não. E, finalmente, a nossa grande preocupação de ter observados duas balizas inerentes ao sistema acusatório que foi entregue pelo Constituinte de 88 ao Ministério Público, associado ao fato de que também cabe a este Ministério Público, juntamente com a titularidade da ação penal, a defesa das liberdades e garantias fundamentais. Senhor presidente, senhor ministro relator, o objeto dessa DPF é a declaração de inconstitucionalidade da portaria GP 69 de março de 2019, que oportunizou a abertura do inquérito 4781, que ganhou a referência de inquérito das fake news, mas que, na verdade, versa sobre os ataques difamatórios a esta corte por via de redes sociais e, muitas vezes, também por via da imprensa tradicional, escrita, radiofônica e televisada. Estamos aqui buscando um provimento jurisdicional da Suprema Corte que preserve os supremos valores da Constituição, mas que também não se omita no que toca aos eventuais abusos, excessos e desvios de terceiros que ousam atacar a instituição Supremo Tribunal Federal e seus membros, familiares e servidores que aqui atuam. Desta forma, senhor presidente, é que nós, do Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República, vem se manifestar no sentido de que esta Corte confira a interpretação conforme ao artigo 43 do Regimento Interno, para efeito de apor as balizas necessárias para preservarmos os eventuais atos e diligências investigativas. Mas antes, senhor presidente, eu preciso fazer uma breve retrospectiva. A minha ilustre antecessora se manifestou quando da abertura deste inquérito, no sentido de que todos os membros do Ministério Público se esquivassem de receber as peças informativas e que lhes desse arquivamento. Este fato fez com que o eminente relator, não obstante, tenha enviado dezenas e dezenas de peças informativas oriundas das investigações no inquérito 4781. Essas peças foram arquivadas, ainda que nelas pudesse ser encontrado algum ilícito. Quando assumi a Procuradoria-Geral da República em 26 de setembro de 2019, não pude conceber como um agente público de qualquer natureza, conhecendo de ilícito, qualquer que seja ele, não tome as providências necessárias, ao menos encaminhando as autoridades competentes para as devidas medidas. E foi assim que, por primeiro, me manifestei no inquérito das fake news, no sentido de reconhecer que o artigo 43 do Regimento Interno fora reiteradas vezes reconhecida a sua validade constitucional por esta Corte, de maneira a que também a delegação do eminente presidente ao eminente ministro relator Alexandre de Moraes estivesse no contexto da validade reconhecida em distintos julgados. Porque entendi, está escrito naquele outro procedimento, que o Ministério Público, preservado o sistema acusatório, a sua manifestação em atos e diligências,
poderia exercer a sua atividade natural, recebendo peças informativas, oferecer denúncias, havendo indícios de autoria e de materialidade, ou pedir simplesmente para complementá-las, ou enviá-las para a primeira instância, para que a primeira instância pudesse adotar as providências devidas. E foi assim que, na nossa gestão, nos últimos 9 meses, as dezenas de peças informativas encaminhadas pelo eminente ministro relator ao Procurador-Geral da República mereceram análise uma a uma, e todas foram, após esta fase, encaminhadas à primeira instância, de forma que, só a título ilustrativo, uma determinada advogada que defendia a violência contra familiares de membros da Suprema Corte estivesse já em fase de punição na esfera administrativa da Ordem dos Advogados do Brasil e também perante a Justiça Local. Estes atos, que trago apenas como referência, não me exime de dizer que, juntamente com este inquérito, solicitamos a abertura do inquérito de número 4828, que trata dos atos antidemocráticos. Aqui, nesta toada, não podemos permitir que uma instituição, o Poder Judiciário, o seu órgão de cúpula, seja atacado sem que as demais instituições que devem velar pela guarda da Constituição adotem as medidas necessárias, doa em quem doer. Mas, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, é importante lembrar que a filosofia clássica lembra que cada homem é um homem do seu tempo. O Procurador-Geral também é um homem do seu tempo, do nosso tempo, do tempo de vossas excelências. E compreende que a fake news, que ganhou essa expressão maligna para o ambiente democrático, porque atenta contra o Estado de Direito, que é o Estado de verdade e de memória e de segurança jurídica, não pode passar incólume, porque a cada fake news, a cada mentira, a cada inverdade, a cada leivosia, a cada sutil maldade que se faz contra a imagem, a reputação e a honra alheia, está em jogo a instituição que essa autoridade ocupa, o cargo que exerce, e diminui não somente a sua própria instituição, mas diminui todas as instituições do Estado. Disse-ia que, quando se atenta contra uma instituição, poder-se-ia fazer uma analogia com a grande poesia de John Donne, Por que se nos dobram. Cada instituição, cada membro de uma instituição atacado é a redução de todas as instituições do Estado brasileiro. Dito isso, senhor presidente, senhor ministro relator, senhoras ministras, senhores ministros, é importante lembrar que nós aqui nesta DPF, nós apenas ajuizamos uma medida cautelar incidental, não para obstar a continuidade do inquérito dito das fake news. Não. Nós concordamos com o inquérito porque nós queremos ter o direito de participar do inquérito. Nós queremos ter o direito de nos manifestar sobre os atos e diligências previamente, mormente aqueles que dizem respeito a atos e diligências ditas invasivas, aquelas que exigem reserva de jurisdição, porque compete, neste particular, ao Procurador-Geral também velar pela defesa dos jurisdicionados. E é neste sentido que nós adentramos, peticionamos nos autos desta DPF para pedir simplesmente, não para acabar o inquérito da fake news, mas simplesmente para que esta Suprema Corte estabeleça as balizas necessárias para que o inquérito da fake news não se eternize, mantenha-se no universo de um objeto delimitado e que propicie que todas os seus atos e diligências
sejam previamente submetidos à apreciação do Dominus Litis, que é o Ministério Público Federal. Reconhecemos, senhor presidente, todas as dificuldades. Sabemos que esse fenômeno, que já disse maligno da fake news, não se resume a blogueiros ou às redes sociais. Ele é estimulado por todos os segmentos da comunicação moderna, sem peias, sem aquele respeito que a nossa geração, eu digo a minha geração, aprendeu a ler o jornal acreditando que aquilo era verdade. Temos que ter hoje mais cuidados na leitura das notícias para fazermos um filtro fino para encontrar um mínimo de plausibilidade em relação a esta campanha de fake news que não guarda limites de nenhuma natureza. E o pior, que vai estimulando comoções sociais, que vai sustentando pensamentos extremistas, que vai levando a sociedade já desesperada em meio a uma calamidade pública, a sentimentos de revolta, incitação e submetido a reações muito delicadas para a nossa democracia. É assim, senhor ministros, ministro-presidente, senhores ministros, que o Ministério Público vem trazer a sua preocupação. Primeiro, de preservar a liberdade de expressão. Segundo, de coartar institucionalmente todo e qualquer abuso a exercício de direito, fundamental ou não, porque o abuso do direito não é direito, é abuso, e o direito não pune esses abusos. É também a nossa preocupação trazer a defesa do sistema acusatório como absolutamente necessário para que o acusador também não seja o julgador, nem o julgador seja o acusador, e que haja a preservação da autoridade da norma constitucional que garante ao Ministério Público esse lugar específico na condução da persecução criminis. E assim, com esta abordagem, é que vou concluindo para dizer que precisamos apenas de balizas para que o objeto do inquérito das fake news não seja um objeto cambiante, não seja um objeto em que caibam todas e quaisquer pessoas, mas simplesmente que possamos abrir outros tantos inquéritos na condução de Vossas Excelências, todas as vezes que Vossas Excelências, seus familiares, servidores da Suprema Corte e quem milita na Suprema Corte venha a ser ameaçado, difamado, vítima de qualquer tipo de ilicitude ou de ilegalidade. É assim, senhor presidente, que nós, do Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República, pede tão somente que a Corte estabeleça balizas para que o objeto se faça de forma delimitada e que medidas de ordem invasiva, aquelas da reserva de jurisdição, sejam submetidas previamente ao sistema acusatório e que o Ministério Público possa merecer a atenção do eminente relator Alexandre de Moraes e, eventualmente, de todos os outros relatores que, porventura, venham a surgir no âmbito de novos inquéritos. Temos feito a nossa parte, senhor ministro. Temos cumprido com os nossos deveres. Temos um inquérito contra os atos antidemocráticos, que certamente defende as instituições, defende o Supremo Tribunal Federal, defende o Congresso Nacional e defende também o Poder Executivo. Temos a plena convicção de que o Estado brasileiro precisa de suas instituições, e são elas que formam a estrutura de tudo que nós precisamos para a grandeza do povo brasileiro. Senhor presidente, senhor ministro relator, senhoras ministras, senhor ministro Alexandre de Moraes, senhores advogados, advogadas, a todos o meu agradecimento e o meu respeitoso cumprimento por terem me ouvido nessa oportunidade. Obrigado. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.